Olha, eu recebi, muita gente me mandou esse texto aí, Os Três Caminhos da Direita para 2026. É um texto do Bernardo Santoro, que eu me lembro, Bernardo Santoro agora está no Paraná, junto ao Paulo Eduardo Martins, me corrijam, né? Ele que sempre teve muito com o Novo, gosto do Bernardo, foi muito amigo nosso em muitas etapas da nossa vida. Não concordo com suas escolhas políticas, definitivamente, né? Mas é um sujeito que eu gosto mesmo dele. E ele fez uma análise dos três partidos de direita, né? Um que é o PT da direita, mas que no fundo é um centrão da direita, que é o PL. O Novo, que é o PCdoB dele, que é a linha auxiliar. E a Missão, que não tem nada a ver com esses caras. A gente não quer nem ser colocado. Por mais que às vezes coloque em termos de comparação, a gente nem quer ser colocado no mesma turma. Mas ficou bonito o meme deles ali, que ele colocou, né? Essas peças ali, com os logotipos, eu gostei. Achei bem feitinha a arte. Vai querer ler? Vamos ler um pedaço. Ele explica assim, o campo da direita vive um momento de reconfiguração, com a liderança personalista de Bolsonaro mais fragilizada, o espaço da direita está fragmentado. Aí ele vai lá e explica cada um, né? O PL ele chama de fisiologismo com verniz bolsonarista. O que foi? Pra me dar um papel aí pra eu assinar? Tá, vamos assinar um papel aqui, o que deve ser, se é no meio da live, deve ser algum papel importante. Vamos ver. Nossa, esse caso ainda? Pessoal, enquanto o Renan assina, paradinha para... deixa eu ver que eu boto aqui na tela para vocês. Pedir para você entrar no Zap do MBL, mbl.org.br/zap. Importante que você entre para ficar por dentro das coisas do MBL. Eu também mando muitos vídeos e links por lá. Então, paradinha para você entrar lá e já voltar em seguida. Vamos lá. Aí ele explica lá, fala, PL, fisiologismo com... O que é o fisiologismo com perfil verniz bolsonarista que ele fala do PL? O título tá bem bom, desce. Ele fala que o PL, legenda que abrigou o Bolsonaro, é hoje o maior partido do Brasil. Não é. Ele é o maior partido no número de deputados, mas partido, estruturalmente falando, é o PT. Por diversas razões, não só por ramificação, por mais que eles tenham perdido muitas prefeituras, mas diretórios que atuam politicamente, alianças que eles têm com elementos de outros setores e tal. O PT como instituição partidária, ele é maior e mais relevante, tá? Por mais que o PL hoje disponha, vamos dizer, mais prefeitos, mais caixa. Eu não sei se o PT ele acumulou, né, e não usou dinheiro oriundo de outras vitórias, né, mas eu acho que o PT é um partido mais estruturado como partido, sim, na acepção mais completa do termo partido. Na prática, o PL é controlado por Valdemar da Costa Neto, figura importante do fisiologismo tradicional brasileiro, responsável por acolher e acomodar um variado espectro de perfis, de caciques regionais a bolsonistas radicais e liberais conservadores desgarrados, com foco em lideranças pragmáticas na gestão de comissões executivas e diretórios. Perfeita a definição aí. O partido se encontra num paradoxo, enquanto ostenta o maior número de parlamentares identificados com a direita, não tem projeto nacional coerente nem liderança programática. É uma sigla que visa poder e fundo eleitoral, não reformas estruturais. Maravilhoso, por enquanto. Com Bolsonaro inelegível, o PL tende a se tornar uma coxa de retalhos eleitoralmente forte, com muito fundo eleitoral e partidário, mas logicamente amorfa, vulnerável a rachas e traições. Gabaritou. Bernardo Santoro gabaritou ali sobre o PL. Novo. A retomada do liberalismo inglês. É que eu acho que eles estão no Novo, ele e o Paulo Martins foram pro Novo, aí dá uma dourada no pílula. Gente, o Novo só é o PCdoB do Bolsonaro. Não tem nada de liberalismo inglês. O Novo... não pegou um monte de picareta do bolsonarismo, tacou pra dentro e vai tacar todo mundo que é picareta. O Novo quer passar do fundo partidário, puxando os cursos bolsonaristas. Vamos lá. Após desgaste com figuras como Amoedo e parte da sua antiga cúpula com a postura antibolsonarista, a cúpula do Novo era mesmo, eles só viraram de lado. A turma que ganhou que montou o partido com a Amoedo só deu um golpe no Amoedo depois. Com uma postura antibolsonarista em um período em que a gente se identificou muito com a força política do ex-presidente, o Novo tem se reposicionado e reencontrado seu eixo em torno de um liberalismo mais sóbrio, institucional e conservador. Eu entendo, o cara tá no Novo, né? Enfim, né? O Novo, mano, só é um monte de aloprado. O Novo é um monte de aloprado, liberalismo em inglês. Pô, é um monte de aloprado lá. O Luiz Lima lá no Rio de Janeiro. Porra, assim... E assim, as figuras que o Novo tá pegando ao longo dos estados é isso, é um bolsonarismo do B. Vamos lá. É algo próximo ao liberalismo inglês, ainda que mantenha seus quadros alguma corrente libertária batizada norte-americana. A legenda tem aversão a rupturas institucionais. Imagina, tinha um monte de gente que defendia o golpe do Bolsonaro. A começar pelo Van Hatten.
e busca permanentemente a evolução tecnocrática da gestão pública com protagonismo da iniciativa privada. Não, cara, o lance ali é ser Bolsonaro. O novo. E todo mundo sabe que essa estratégia que eles estão metendo caixa ali. A nova direção do partido tem apostado em quadros técnicos, gestores e políticos com atuação consistente em pausa de responsabilidade fiscal e desburocratização. Existem algumas pessoas ali, mas o maior investimento mesmo é em trazer bolsonaristas para dentro, com ênfase em políticos de direita oriundos do bolsonarismo e do lavajatismo. O Novo se posiciona como alternativa partidária aos que, principalmente por conta de conflitos com a ala mais fisiológica do PL, buscam espaços políticos para permanecerem ativos na política ou retomarem carreira no setor. Vamos lá, vamos mudar. Este é o cerne da estratégia do Novo, não o resto. Eles são, assim, uma alternativa ao bolsonarismo. É isso, é um plano para passar da cláusula de barreira. Isso vem com um preço. Acho que eles sabem disso. Mas eles imaginam que o Bolsonaro vai se decompor, e aí essa galera se arranja ali, mas não arranja porque não tem identidade. Essa identidade não existe. Então, um cara que tá lá, um Salles, amanhã ele pode receber um convite do PL, aí ele vai pro PL. Aí ele vai receber um convite pro outro lugar, ele vai pro outro lugar. Não existe uma identidade. E não que a gente também não esteja imune a isso. Que a gente esteja imune a isso. Porque, basta ver as traições que a gente recebe. Moleque que era do MBL, ele vira bolsonarista. Agora eu não gosto mais, vira bolsonarista. O Klaus lá. Ele odiava o Bolsonaro, agora o cara ama o Bolsonaro. Então isso acontece até com a gente, mas... Vamos dizer, isso não é da natureza do nosso projeto. Seu desafio é a ampliação da base eleitoral sem diluir sua identidade programática em um cenário onde seus quadros tradicionais não performaram politicamente. Em um cenário de crise política petista e crise partidária bolsonarista, pode crescer como porto seguro da direita nacional. Não, eles serão um porto seguro para bolsonaristas construírem um caminho levemente alternativo, já sem ficar com a conta do Bolsonaro. É isso. É um bolsonarismo sem Bolsonaro, que eu acho que vai funcionar. Mas não vamos dourar a pílula. Mas é lógico, o cara tá lá no Novo, ele vai precisar dourar a pílula do partido, natural. Missão, o novo liberalismo francês à brasileira. Sem liberalismo francês aí, né, cara? Tem nada a ver, nós não somos liberais mais, faz tempo. A missão já começou muito bem, chamou de missão, palmas pro Santoro, começou já muito bem. A missão surge com um perfil peculiar. Embora mantenha o discurso econômico liberal, adota uma retórica mais emocional, utópica e igualitária, algo que remete claramente ao liberalismo francês da Revolução de 1789, caracterizado não apenas por seu racionalismo reformista, mas por um ímpeto de ruptura total com o antigo regime. Tá, boa leitura. Aqui é uma boa leitura. A ideia de desconstrução de um antigo regime, que é o regime patrimonial brasileiro, tá, com um caráter quase revolucionário. Posso falar? Rizão, boa leitura. Boa leitura. Assim como parte da burguesia ilustrada francesa via a nobreza, o clero e as corporações de ofício como castas parasitárias que bloqueavam a ascensão dos talentos e do mérito, a missão constrói uma narrativa revolucionária contra o regime estamental brasileiro. Muito bom. Muito bom. Segundo essa leitura, o Brasil atual seria dominado por 4 estamentos estruturantes retrógrados. 1. As oligarquias patrimonialistas regionais, herdeiras do coronelismo e do clientelismo histórico. Perfeito. 2. Os grandes grupos financeiros e empresariais dependentes de subsídios, proteções e favores estatais que compõem o capitalismo de laço e não de mercado. Perfeito. Quando eu ataco o banco, por exemplo, o JBS ou o Rubens Ometo. 3. A esquerda sindical petista, vista como classe burocrática que vive de benesses públicas e de regulações cartoriais. Perfeito. E 4. O poder judiciário, principalmente da cúpula, tratado como um poder oligárquico, fechado e autorreferente, que arbitra a política segundo interesses corporativos. Gente do céu! Puta que pariu! Tá. Puta leitura do cara. Não é isso que eu falo aqui direto? Hã? Parabéns, o Bernardo Santoro sempre foi inteligente. A ideia central da missão, portanto, não é apenas reduzir o Estado como no liberalismo inglês, mas libertar a sociedade de um sistema capturado por castas que o impedem a mobilidade, o mérito e o protagonismo da nova classe média conectada, empreendedora e meritocrática. Neste sentido, é um projeto menos reformista e mais disruptivo que flerta com o populismo liberal, que é derrubar as antigas estruturas com apelo direto ao cidadão comum, jovem e insatisfeito. Essa postura se expressa no seu paradoxo estratégico. Embora pregue um governo mínimo, exige a presença forte do Estado para quebrar privilégios, desmantelar burocracias e enfrentar os estamentos, o que leva a proposta de um Estado como instrumento de guerra contra o próprio Estado. É uma concepção voluntarista, quase jacobina em sua radicalidade, mas girondina ao entrar no jogo democrático, que fascina jovens desconectados do sistema tradicional, mas que gera desconfiança em liberais clássicos por sua instabilidade conceitual e pela dependência de lideranças carismáticas. Na verdade, não é nem desconfiança, né? O liberal clássico, ele simplesmente não tem um caminho. Tanto que o caminho que o Novo vai ter para passar, já que ele foi colocado como uma espécie de liberal clássico inglês, é um liberal reformista, o caminho dele é pegar o discurso
de bolsonaristas que estavam pregando golpe de Estado 2, 3 anos atrás. Então, mas entendo o ponto. Cenário para 26. O que esperar da direita? A eleição de 26 será marcada pela alta rejeição. Bom, aí posso falar? Uma descrição honesta. Descrição honesta. Bom texto do Santoro. O que você acha, Rizão? Eu, na verdade, estava de olho aqui nessa porra dessa live que tá caindo. O negócio, não prestei muita atenção ainda. Mas, bacana. Vamos lá. Vou lá. Aqui uma parte que ele fala da gente, né? No final. Já a missão como partido de ruptura não entra no jogo para ganhar eleições majoritárias imediatamente, mas para marcar posição, ocupar espaço e criar identidade. Quando eu falo não vamos vender a mãe para passar da causa de barreira, isso que ele disse está implícito. Quer dizer, está bem explícito, né? Tá bastante explícito. Mas isso não significa que a gente não vai disputar eleições majoritárias com vontade de perder. Ou que algumas das nossas candidaturas majoritárias não sejam profundamente viáveis. É ali que a gente vai surpreender muita gente. Tá? Sua missão no curto prazo é tornar-se conhecida nacionalmente. Exige a representação de candidaturas majoritárias em todos os níveis. Estando os candidatos alinhados integralmente ao livro amarelo, o projeto político e intelectual elaborado pelo MBL, ainda que suas ideias sejam contra-intuitivas, polêmicas ou politicamente incorretas. O objetivo estratégico deverá ser conseguir ao menos 5 deputados federais, número necessário para formar um gabinete de liderança na Câmara, com a maioria puxada em São Paulo, onde o movimento tem sua base mais sólida. A grande ironia que reside no fato de que, entre todos os projetos da nova direita, a missão talvez seja a mais olavista de todas. Olavo de Carvalho, que atacou o MBL de forma sistemática, sempre defendeu que a luta cultural precede a luta eleitoral. Pois o MBL, ao montar um partido próprio, uma academia de formação, um projeto ideológico estruturado, mídia escrita e presença digital orgânica, demonstra compreender e aplicar essa lógica melhor do que o próprio bolsolavismo, que se dizia herdeiro direto de Olavo. Em outras palavras, a missão é o mais fiel executor da estratégia olavista entre os anti-olavistas e o projeto mais coerente com a ideia de construção de hegemonia cultural e política no longo prazo, ainda que por caminhos próprios e antagônicos aos que o filósofo defendia em vida. Posso te falar? Você vê assim, excelente texto, tá? Ele vai ter o final. Mas, excelente texto. E repara que onde a construção mais criativa no texto dele não é no PL nem no Novo, que são projetos mortos. É na missão. Onde o cara escreve com mais empolgação e procura coisas, é na missão. Porque, por um sujeito inteligente, como é o caso do Bernardo, isso aqui é muito instigante. Isso aqui é muito instigante. Outra coisa que é muito instigante é o fato da gente fazer sempre do nosso jeito. O que ele explica ali, né? Pô, eles estão seguindo a estratégia do Olavo do jeito deles. Veja, a gente meio que nunca precisou do Olavo dizer isso, porque isso é uma coisa meio óbvia, né? A ideia de ter uma construção cultural deve necessariamente preceder a ação material nossa com um partido político e tal. E a gente mesmo percebeu ao longo do tempo que ficar dependendo de um sistema de ideias criados por outros, por exemplo, a direita brasileira é muito dependente do Instituto Liberal, do Instituto Mises e do Olavo de Carvalho, fazia com que a gente ficasse preso também numa autoridade intelectual, espiritual, outra que não a nossa. Então a gente falou, não, a gente tem que construir o nosso próprio sistema de ideias, o nosso próprio sistema de implementação dessas ideias. E a gente vai ter que fazer da ideia ao militante, do intelectual ao formador de opinião, a gente vai ter que fazer o circuito completo. E é isso que a gente se propôs, e é muito ambicioso, e a gente fez sozinho, porque ninguém acreditou na gente. E o ponto é, ninguém acreditou na gente, deram a gente como morto, e agora, nas análises, a gente já entra como um player. E a gente se propõe a fazer coisas que os outros não vão fazer, e não querem fazer. E a gente se propõe também a fazer coisas que serão muito agressivas. Que o Bernardo já ganhou. O projeto de longe mais agressivo é o nosso. Não deixa de ser interessante? A análise do cara é o seguinte: os caras se colocam por aí, os radicais hoje, os bolsonaristas, não são radicais nada, eles estão defendendo um projeto fisiológico do Valdemar. O projeto radical que ele está descrevendo é o nosso. Muito bom o texto. Muito bom mesmo. Tá? Like na live, galera! Vamos lá, Rizão. Senhor? O que mais nós temos aí? Tem... talvez isso daqui? O que houve aí? Uai, só... Vamos lá.
E a da esquerda foi regular. Não, aí que tá, eu não fiz parte dessas negociações do que viria com a vinda do meu voto pro Gumota. Eu não fiz. Só que o que muitas vezes cria é tipo o clima do tipo, se você votar contra, não vai passar anistia, não vai passar anistia. Só que a anistia até agora não passou. E aí? Exatamente. Ontem, por exemplo, o André Fernandes fez um discurso dizendo, nós estamos se sentindo enganados. Porque IOF ia derrubar, não derrubou. Anistia também, nada até agora. Só aumento de custo, nada para poder redução de custo. Então acaba que, tipo assim, você fica numa enroscada e óbvio, tem um monte de gente querendo só me esperar pra poder, tipo, ai, sai então do partido, ou você é anti-bolsonarista, amigo. Agora, por exemplo, teve Trump e Elon Musk brigando publicamente. E o meu Twitter, eu sigo muita gente lá de fora, todo mundo lidou de forma natural e madura do tipo, cara, você pode estar do lado do Trump, mas entender o lado do Elon Musk. E você pode estar do lado do Elon Musk e entender o lado do Trump. Você pode pegar o que serve pra você daquilo. Só, cara, tem uma galera patota do Twitter que não entende isso. Eles são, assim, completamente... Acha que um quer tomar o posto. Ué, mas ele era essa patota. Olha o que ele tá falando. Olha, você pode ter críticas, por exemplo, ao Bolsonaro, tá? Mas eventualmente votar uma pauta que passou o Guedes. Era a nossa postura. Agora, esses caras, ele incluso, participaram de cancelamento. Agora ele tá sendo alvo de micro cancelamento, porque naturalmente a direita bolsonarista rachou. E ele tá apanhando. Diariamente ele apanha. Apanha. E é uma porrada chata, que a porrada dos carluxistas, né, da família, ela é repetitiva e lenta. É tum. O Nicolas não tem militância, isso precisa entender. O Nicolas tem fã. O Nicolas é muito mais um popstar político do que um cara que dispõe de uma militância nicolista. Tá? Então ele é muito famoso, mas ele não tem militância. A família tem militância. São coisas diferentes. A família é militante, o Nicolas é carismático. São diferenças de estratégia, de estilo, de construção. Então a porrada vai ficar doendo neles, vão ficar batendo todo dia. Né? Vamos lá. E um quer tomar o espaço do outro, e etc. E tudo que você tem que falar, cara, eu não sou comentarista político, eu falo sobre o que eu quiser, eu sou deputado. Então eu posso e falo sobre o que eu quiser. Cara, de uma minoria, dessa galerinha do Twitter, assim, mas quando eu olho pro mundo real, aí eu esqueço. Falo, cara, isso aqui é só aqui. Entendeu? Os caras... É uma bolha de internet, né? Não, a bolha não é da uma bolha de coisa internet, não. Esse papo de ficar reduzindo tudo a bolhas de internet é uma grande estupidez. Não é bolha de internet. Ter uma militância grande, motivada, e a maior militância política do Brasil, em termos de redes sociais, é a do bolsonarismo. Ela é muito maior do que a do PT, ela é maior que a do PSOL, ela é maior do que a nossa. Isso conta demais. Os caras meteram acampamento em quantos quartéis do Brasil? Dezenas. Os caras, eles se mobilizam para tarefas grandes e entregam essas tarefas grandes. Entregaram muito. A mobilização bolsonarista é colossal. Só não montaram um partido e teriam assim... Se tivesse a gente comandando a montagem do partido do Bolsonaro, Rafael Almeida Rizzo, nós montávamos aquele partido em 7 meses. Sim. 7 meses. Então, toma aí um partido. Rapidinho. É a maior militância política do Brasil. Com velhos, sim. Com uma galera meio acelerada, sim. A galera, sim, tem todos os defeitos e tal, que você imagina, mas tem militância. Um cara botou público do Nicolas nas redes, não é politicamente... Exato, é diferente. Então não adianta diminuir militância, não diminua a militância. Militância constrói as grandes narrativas. As grandes narrativas. A militância estabelece, vamos dizer... A militância entrega caminho. Ela não imagina o caminho, mas ela entrega o caminho. Militância é fundamental. Nós somos muito fortes porque nós temos uma bela de uma militância. Militância nossa é super organizada, super inteligente e hoje super engajada. Nossa militância é foda. Nossa militância é braba. Faz muita diferença.